Se você chegou até este vídeo sentindo que Deus está em silêncio, como se suas orações subissem, mas nunca voltassem com resposta, fique aqui. Isso não é coincidência. Talvez você ainda ore, talvez ainda creia, mas existe um peso no seu peito, porque parece que o céu se fechou exatamente quando você mais precisava de direção. E o que mais machuca não é a dor, é o silêncio. Você fala com Deus, espera, e nada acontece, nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma explicação. E então surge aquela pergunta que você tenta afastar. Será que Deus se afastou de mim? Respire fundo agora. O que você está sentindo não é fraqueza, não é falta de fé e não é abandono. Há momentos em que Deus se cala, não porque deixou de se importar, mas porque está agindo em um nível que seus olhos ainda não conseguem alcançar. Hoje, eu não estou aqui para oferecer frases prontas nem promessas vazias. Estou aqui para caminhar com você nesse silêncio e, à luz da palavra, te lembrar de algo essencial. Deus nunca esteve distante. Permaneça comigo, porque antes do final deste vídeo, você vai entender por que o silêncio de Deus também pode ser um sinal de cuidado. Talvez ninguém saiba disso, mas você tem carregado coisas que não consegue explicar em palavras. Você acorda, segue o dia, conversa com as pessoas, cumpre suas obrigações, mas por dentro existe um cansaço que não passa com descanso, um peso silencioso, uma fadiga que não é só do corpo, é da alma. Você já tentou orar sobre isso, em voz alta, em pensamento, às vezes só em lágrimas, mas parece que quanto mais você ora, mais silêncio você recebe em troca, e isso confunde, porque você não deixou de acreditar, não abandonou Deus, não virou as costas para a fé. Mesmo assim, as respostas não vieram, e talvez o que mais doa não seja a luta em si, mas a sensação de estar lutando sozinho. Você começa a se perguntar se fez algo errado, se disse alguma coisa errada, se pecou demais, se perdeu o favor de Deus em algum ponto do caminho. E essas perguntas não surgem de rebeldia, elas nascem do cansaço. Cansaço de ser forte o tempo todo, cansaço de ouvir que vai passar quando você já está esperando há tanto tempo. Há dias em que você nem pede mais nada, você só diz, Deus, eu estou aqui, e fica em silêncio, esperando que Ele diga qualquer coisa, mas o céu permanece quieto. E ninguém fala sobre como isso dói. Ninguém fala sobre como é difícil continuar acreditando quando você não sente nada, quando não há arrepio, quando não há sinal, quando não há resposta. Só silêncio. Talvez você até se compare com outras pessoas. Elas testemunham milagres, portas abertas, respostas rápidas. E você se pergunta em silêncio, por que comigo é diferente? E aí vem a culpa, a sensação de inadequação. Como se você estivesse sempre um passo atrás espiritualmente. Mas deixe-me dizer algo com toda clareza agora. Deus não mede a sua fé pela intensidade do que você sente. Existem fases em que a fé não grita. Ela apenas permanece. E permanecer, quando tudo dentro de você quer desistir, é um dos atos mais profundos de fé que existem. Você pode não perceber, mas o simples fato de você ainda estar aqui, ouvindo essa palavra, já diz muito sobre quem você é. Você não perdeu a fé. Você está cansado. Você não está distante de Deus. Você está atravessando algo que Ele conhece profundamente. A Bíblia está cheia de pessoas que viveram exatamente isso. Homens e mulheres que amavam a Deus, obedeciam, oravam, confiavam, e mesmo assim enfrentaram longos períodos de silêncio. Davi chorou noites inteiras perguntando onde Deus estava. Jó perdeu tudo sem entender o motivo. E até Jesus, no momento mais difícil, perguntou ao Pai por quê. O silêncio não é estranho para Deus. Ele conhece esse lugar. E se hoje você se sente esquecido, deixe-me te dizer algo com cuidado e verdade. Deus não esquece os seus. Às vezes, o que Ele está formando em você é mais importante do que aquilo que você está pedindo. Há processos que não podem ser apressados. Há amadurecimentos que não acontecem com respostas rápidas. E mesmo quando você não sente, mesmo quando não entende,
Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua presente, não como um espectador distante, mas como alguém que sustenta você nos dias em que nem você sabe como ainda está de pé. Se você sente que está vivendo no silêncio, não se apresse em tirar conclusões. O silêncio de Deus nunca foi ausência. Ele sempre foi preparação. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Quando Deus se cala, a primeira coisa que o ser humano tenta fazer é explicar o silêncio. E quase sempre, a explicação dói. A mente começa a trabalhar sozinha, e ela nunca é gentil quando não tem respostas. Você começa a pensar que errou, que decepcionou a Deus, que foi deixado de lado, que outras pessoas foram escolhidas, e você não. Mas a Bíblia nos mostra algo completamente diferente. O silêncio de Deus não começa com você. Ele faz parte da caminhada de quase todos que andaram com ele de verdade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos inteiros clamando por resposta. Ele não escondia a dor, não disfarçava a angústia. Em um desses momentos, Davi diz: "Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim?" Essa não é a fala de alguém distante de Deus. É a fala de alguém íntimo, que se sente seguro o suficiente para ser honesto. Deus nunca repreendeu Davi por essa pergunta. Nunca o rejeitou por esse sentimento. Porque Deus conhece o coração de quem o busca de verdade. Jó também viveu o silêncio. E talvez de forma ainda mais intensa. Ele perdeu tudo: família, saúde, segurança, futuro. E o que mais o angustiava não era a perda, era a falta de explicação. Jó não sabia que havia um propósito maior acontecendo. Ele só via o vazio. E mesmo assim, permaneceu. Em nenhum momento Deus disse a Jó: "Eu estou em silêncio porque você falhou." O silêncio não era punição. Era um processo que ia além do entendimento humano. E então, existe um momento ainda mais profundo, quando o próprio Jesus experimenta o silêncio. No Getsêmani, Jesus ora com intensidade. Pede que o cálice seja afastado. Clama ao Pai. E o céu não responde como ele esperava. Não há voz. Não há livramento imediato. Não há intervenção visível. Mesmo assim, Jesus se levanta e segue em obediência. Isso nos ensina algo essencial. O silêncio de Deus nunca significou a ausência do seu amor. Às vezes, o silêncio é o espaço onde a obediência amadurece, onde a fé deixa de depender de sinais, onde o coração aprende a confiar sem garantias. Nós fomos ensinados a acreditar que Deus só está presente quando sentimos algo, quando tudo flui, quando as portas se abrem rápido. Mas a fé bíblica não é sustentada por sensações. Ela é sustentada por relacionamento. E todo relacionamento profundo passa por momentos de silêncio. Há fases em que Deus fala muito, e há fases em que Ele observa. Não para nos testar como um juiz distante, mas para nos fortalecer como um pai que prepara. Porque algumas coisas só nascem no silêncio. Caráter nasce no silêncio. Dependência nasce no silêncio. Maturidade espiritual nasce no silêncio. Se Deus explicasse tudo antes do tempo, você não estaria pronto para sustentar o que Ele quer entregar depois. O problema é que nós confundimos silêncio com rejeição. Mas Deus nunca rejeita quem o busca com sinceridade. O silêncio de Deus não é um não. Muitas vezes é um ainda não. E em alguns casos, é um confie em mim. Existe um tipo de fé que só existe quando não há resposta. Uma fé que não depende de sinais. Uma fé que permanece mesmo quando não entende. E essa fé é preciosa. Talvez hoje você esteja pedindo explicações, mas Deus esteja trabalhando em profundidades que você ainda não consegue alcançar. Talvez você queira respostas, mas Deus esteja formando estrutura. Porque resposta sem estrutura gera colapso. Bênção sem preparo vira peso. Deus nunca se atrasa. Ele nunca perde o controle. E Ele nunca abandona os seus. Mesmo quando você não ouve, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece parado, Ele está ali.
O silêncio de Deus não é vazio. Ele está cheio de intenção. E se hoje você se sente esquecido, talvez seja porque Deus está fazendo algo que ainda não pode ser explicado, apenas vivido. Agora eu preciso ser honesto com você. Deus não trabalha com ilusões. Ele trabalha com verdade. Então, eu não vou te dizer que tudo vai se resolver hoje. Não vou prometer que amanhã tudo muda, porque a esperança que vem de Deus não é frágil. Ela é segura. A verdadeira esperança não nasce da pressa. Ela nasce da certeza de que, mesmo quando nada muda do lado de fora, algo está sendo sustentado por dentro. Talvez a sua situação ainda não tenha se resolvido. Talvez o problema continue ali. Talvez o silêncio ainda exista quando este vídeo terminar. Mas existe algo que você precisa entender agora. Deus não fica em silêncio para te enfraquecer. Se Ele permitiu esse tempo, é porque existe algo sendo preservado em você. Há momentos em que Deus não muda as circunstâncias porque Ele está fortalecendo quem vai atravessá-las. Você não está sendo ignorado. Você está sendo preparado. Preparado para não desistir quando outros desistiriam. Preparado para não se perder quando as respostas demorarem. Preparado para continuar andando mesmo quando não enxerga o caminho inteiro. A Bíblia nunca disse que a fé elimina o silêncio. Ela diz que a fé permanece nele. E permanecer não é fácil. Permanecer dói. Permanecer cansa. Mas permanecer transforma. Talvez você esteja cansado de ser forte. Cansado de ouvir que vai dar certo. Cansado de carregar tudo sozinho. Deus vê esse cansaço. E mesmo que Ele ainda não tenha mudado o cenário, Ele está te sustentando para que você não desmorone dentro dele. Isso já é cuidado. Isso já é amor. Isso já é presença. Às vezes a maior prova de que Deus está conosco não é o milagre visível. É a força inexplicável para continuar. Você não chegou até aqui por acaso. Você não permaneceu até agora por sorte. Existe uma graça te mantendo de pé, mesmo quando você não consegue explicar de onde ela vem. E essa graça não vai te abandonar. O silêncio não é o fim da história. Ele é apenas uma parte dela. Há capítulos que não fazem sentido enquanto estão sendo escritos, mas fazem todo sentido quando são lidos depois. E Deus nunca escreve histórias interrompidas. Se hoje você sente que está no meio do caminho, é porque ainda não acabou. O silêncio não diz acabou. Ele diz: confie, continue, eu estou aqui. Agora, se você permitir, nós vamos transformar esse silêncio em entrega. Não com palavras bonitas, mas com sinceridade. Porque quando a força acaba, a oração não precisa ser longa, ela só precisa ser verdadeira. E é isso que nós vamos fazer agora. Agora, antes de qualquer palavra de oração, eu quero te convidar a fazer algo simples. Pare por um instante. Se puder, diminua o ritmo da respiração. Não tenha pressa. Esse momento não exige força, exige sinceridade. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte, tentando entender tudo, tentando controlar o que sente, tentando explicar o silêncio. Mas aqui, você não precisa explicar nada. Deus não espera discursos. Ele espera verdade. Se você estiver cansado, admita. Se estiver confuso, não esconda. Se estiver vazio, não tenha medo disso. Deus não se assusta com o seu silêncio interior. Ele conhece cada pensamento que você não consegue colocar em palavras. Há orações que não são feitas com a boca. São feitas com o coração cansado, com lágrimas contidas, com suspiros. E essas orações, Deus entende perfeitamente. Talvez você tenha chegado até aqui sem saber exatamente o que pedir. Talvez a sua oração tenha se resumido muitas vezes a um simples: Deus, me ajuda. E isso basta. Você não precisa convencer Deus da sua dor. Ele já vê. Você não precisa provar sua fé. Ele já conhece. Agora, deixe que tudo o que você vem segurando comece a ser colocado diante dele. Não com pressa, não com medo, mas com entrega. Se pensamentos vierem à sua mente, não lute contra eles. Apenas reconheça:
Deus, isso também está pesado. Se sentimentos vierem, não os rejeite. Diga: Senhor, é assim que eu estou. A oração não começa quando você fala. Ela começa quando você para de fugir de si mesmo. E talvez esse seja o momento mais honesto que você teve com Deus em muito tempo. Aqui, não existe julgamento. Não existe cobrança. Não existe expectativa irreal. Existe apenas um pai atento e um filho cansado. Se você quiser, feche os olhos agora. Não para se desligar do mundo, mas para se conectar com o que está dentro de você. Permita-se ficar em silêncio por alguns segundos. Pausa longa. Esse silêncio não é vazio. Ele é um convite. Um convite para soltar o peso, para parar de lutar sozinho, para reconhecer que você não precisa carregar tudo. Você não precisa ter todas as respostas para se aproximar de Deus. Você só precisa estar disposto a se entregar como está. Daqui a pouco, nós vamos orar juntos, sem pressa, sem fórmulas prontas. Mas antes disso, eu quero que você entenda algo importante. A oração que vem agora não é para mudar Deus, é para nos colocar em descanso diante dele. Não é uma oração de cobrança, é uma oração de entrega. Então, se houver algo que você ainda não conseguiu dizer, diga agora em silêncio no seu coração. Se houver algo que você precisa soltar, comece a soltar agora. Porque quando a alma se rende, Deus age de maneiras que não dependem de palavras. Nós vamos orar. E você não estará sozinho. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou agora. Sem máscaras, sem palavras bonitas, sem forças que eu não tenho. Tu conheces o meu coração melhor do que eu mesmo. Sabes dos pensamentos que eu não consigo explicar e do cansaço que eu venho carregando em silêncio. Pai, se em algum momento eu me senti esquecido, se o Teu silêncio me confundiu, se meu coração se encheu de perguntas que eu tive medo de dizer, recebe isso agora com misericórdia. Eu não quero fugir de Ti. Mesmo cansado, eu escolho permanecer. Senhor, eu entrego diante de Ti tudo aquilo que tem pesado na minha alma. As preocupações que roubam o meu sono, as dores que ninguém vê, os medos que eu escondo até de mim mesmo. Eu entrego, Pai, porque sozinho eu não consigo mais carregar. Se existe algo dentro de mim que precisa ser curado, toca agora com Tua presença. Se existe algo que precisa ser restaurado, começa esse processo no silêncio do meu coração. Ensina-me a confiar mesmo quando eu não entendo. Ensina-me a descansar mesmo quando as respostas não chegam. Eu coloco diante de Ti o meu passado, com tudo o que doeu. Coloco o meu presente, com tudo o que pesa. E coloco o meu futuro em Tuas mãos, mesmo sem saber como ele será. Pai, sustenta-me. Quando a força faltar, sustenta-me. Quando a fé parecer pequena, sustenta-me. Quando o silêncio for difícil, sustenta-me. Eu não peço sinais grandiosos. Eu peço a Tua presença. Que a Tua paz, aquela que excede todo entendimento, guarde agora o meu coração e a minha mente. Que eu não me sinta sozinho nesta caminhada. Que eu saiba, no mais profundo do meu ser, que Tu estás comigo todos os dias. Eu confio em Ti, Senhor. Mesmo cansado, mesmo sem respostas, eu confio. Recebe essa oração, recebe essa entrega, recebe a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Agora, não saia ainda. Se você permaneceu até aqui, é porque algo dentro de você precisava exatamente deste momento. Talvez você não consiga explicar o que sentiu. Talvez tenha sido um alívio. Talvez um choro contido. Talvez apenas silêncio. Mas fique com isso por mais um pouco. Porque quando Deus toca o coração, o inimigo tenta apressar a saída. Se esta oração falou com você, se em algum momento você sentiu que as palavras descreviam a sua vida, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Escreva agora nos comentários: Amém. Não por obrigação, mas como um sinal de entrega. Como quem diz: Deus, eu recebo, mesmo sem entender tudo. Esse pequeno gesto não é para o algoritmo, é para o seu próprio coração.
E se você se sentir à vontade, escreva também um pedido de oração. Pode ser curto, pode ser simples. Aqui, ninguém julga. Aqui, nós oramos juntos. Existem pessoas que vão ler o seu comentário e perceber que não estão sozinhas. E isso também é ministério. Agora pense por um instante. Existe alguém que você ama e que está passando exatamente por esse silêncio? Alguém que não fala muito, mas que carrega tudo sozinho? Se existir, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, Deus usa uma simples mensagem para alcançar um coração cansado. E se você chegou aqui hoje pela primeira vez, eu quero te fazer um convite sincero. Fique conosco. Este canal não é sobre vídeos, é sobre caminhada, é sobre fé vivida no dia a dia. É sobre aprender a permanecer mesmo quando o céu parece silencioso. Se inscreva. Não por número, mas para não caminhar sozinho. Todos os dias, há uma palavra preparada para quem precisa de força, direção e descanso em Deus. E amanhã, não perca. Amanhã, nós vamos falar sobre algo que poucos entendem. O que Deus está fazendo enquanto você acha que Ele não está fazendo nada. Essa palavra vai te trazer clareza, vai organizar pensamentos, vai fortalecer a sua fé. Então, se puder, volte amanhã. Ative as notificações não por hábito, mas como quem diz, eu escolho permanecer. Antes de encerrar, respire fundo mais uma vez. Lembre-se, você não está atrasado, você não foi esquecido, você não está sozinho. Deus está trabalhando, mesmo no silêncio. Que a paz dele te acompanhe agora e que você durma sabendo que existe um propósito sendo construído, mesmo quando você não consegue vê-lo. Fique em paz e até o próximo momento juntos.